Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Aqui é uma palavra bem conhecida. Eu creio que eu nem vou me estender muito nisso aqui, mas vai trazer um ensinamento bom para nós. Algo que nós até já conhecemos, mas que devemos sempre lembrar. E logicamente, cada vez que lemos a palavra de Deus, ela nos abre o entendimento para uma direção. Primeiro nós temos que entender, essa palavra fala da vontade de Deus e descreve como ela é. Você já conhece como que é a vontade de Deus: boa, agradável, perfeita. Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para conosco. E nós precisamos, a nossa caminhada com Deus, nós temos que experimentar tudo isso. Essa coisa agradável que há na palavra, na vontade dele, essa coisa boa que existe na vontade dele para nós, e essa perfeição. São três coisas na vontade de Deus que nós temos que experimentar: a bondade, o agradável e o perfeito. O perfeito que a palavra nos aperfeiçoa. Se a gente vê na vontade de Deus, nós estamos andando com perfeição. Perfeição não perante o mundo, perante Deus. Perante o mundo, o que está perfeito é o que é errado. Perante Deus, perfeição. Segundo, agradável. A nossa caminhada com Deus tem que ser desfrutando daquilo que há de agradável em Deus. Tem umas coisas aí que agrada aí, mas não é de Deus não. É o que é agradável em Deus. E perfeito e boa. Desfrutar de coisa boa. Se nossa caminhada com Deus não tem nada de agradável, não tem nada de bom, está cheio de imperfeições, não estamos na vontade de Deus. Talvez estamos na vontade de religião, de homens religiosos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Ele diz: não sedes conformados. Tem uma tradução que diz: não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados, ou transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento. Tem uma tradução que diz: da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu comecei a meditar nessa palavra e o que me chamou a atenção, apesar de ser um versículo que nós conhecemos tanto, dessa palavra, é o não vos conformais. Conformar. E por que isso chamou a atenção? Porque a palavra conformar quer dizer você estar de acordo, estar em conforme com aquilo. O conformar quer dizer também se adaptar. O ser humano, ele é adaptável. Por exemplo, o cara lá no Nordeste,
Lá tem um costume diferente, uma cultura diferente, comidas diferentes daqui do Sudeste. E tem também um clima diferente. Mas aí você sai lá do Nordeste e vem morar no Sudeste ou no Sul do país, que é um clima totalmente diferente. E você se adapta. E a primeira coisa que nós nos adaptamos é os costumes das pessoas. Você é daqui de Minas, vamos dizer que você é daqui, nunca saiu de Machado. Mas se você for para outra cultura, você vai se adaptar. E de repente você vai deixar até os costumes daqui. E você vai viver nos costumes de São Paulo. Lembro até aqui, na minha infância, quando eu morava em Pernambuco, no interiorzão de Pernambuco, uma cidade desse tamanho. Hoje está até mais grandinha, mas na época era bem pequena. Chama-se Lagedo, o nome da cidade que eu nasci, Lagedo. E o nome veio até de um lugar cheio de pedra, que era um lugar cheio de pedra, que quando chovia juntava água e criava umas piscinas, fica até bonito. Aí alguém chegou ali e chamou aquilo, aqui tem uns lajedos de pedra. Aí puseram o nome da cidade. O tempo foi crescendo, a cidade virou e tem esse nome até hoje, segundo está na história da cidade. Mas eu criei-me ali, eu não criei-me na cidade, a cidade sempre é um pouquinho mais enrolando, eu criei-me na roça, com os costumes, e aqueles costumes lá do passado. Se pegar, eu vou pegar do tempo que eu lembro mais, que são anos 70, 80, finalzinho dos anos 70, anos 80, era um atraso até na cidade grande comparando hoje, né? Agora imagina lá no Nordeste, lá chama a região que eu nasci, chama Agreste Meridional. Lá já era muito mais atrasado. Muito mais. E eu nasci naquele costume. Mas o que eu quero falar é o que acontecia ali. Pessoas saíam dali, eu lembro de muitos que saíram dali e iam para São Paulo. E quando o camarada voltava, ele voltava com um sotaque diferente, porque ele tinha se adaptado a São Paulo. Na verdade, ele voltava nem falando com sotaque paulista e nem nordestino. Ele fazia uma mistura dos dois, mas era diferente. Mas ele já passava convivendo com o povo em São Paulo, ele já deixava os sotaques, até as comidas nordestinas. Ele passava a se adaptar à cultura do estado de São Paulo. E tanto era que, acho que até hoje, as pessoas chegam o cara e dizem, chegou um paulista. Paulista, o cara nasceu lá e se criou, cresceu, saiu de lá adulto, ele nunca é paulista. Imagina eu dizer, eu sou paulista, eu nunca morei tantos anos em São Paulo, eu não sou paulista, eu sou pernambucano. Minha raiz está lá. Sou lajedense. Eu sou mineiro. Não sou mineiro. Posso comer o trem, posso falar mas não sou mineiro. Gosto de Minas, acho Minas maravilhoso, estado maravilhoso para morar. Aliás, se eu pudesse por toda a vida, eu moraria em Minas e escolheria uma cidade única, né? Como eu não posso, tenho que estar sempre mudando. Hoje estou aqui, não sei onde vou parar, tenho um destino certo, mas se tivesse eu moraria, se tivesse escala para escolher para morar, eu moraria em Minas Gerais, na cidade de Capim Branco. Eu tinha até a cidade que eu moraria, não seria o sul de Minas também, porque Deus me livre desse frio, sul de Minas. Eu moraria em Minas Gerais, na cidade de Capim Branco, era a minha cidade escolhida hoje para morar. Primeiro, por que motivo? É uma cidadezinha desse tamanho, bonitinha para danar, com cara de interior, e fica bem pertinho da capital. Então, se você precisar de algo, você só pega um ônibus, dá uma corridinha, vai na capital, compra e volta para a roça, que parece uma roça. Então, era a cidade que eu escolheria para mim morar, se eu tivesse outro tipo de vida. Primeira vez que eu falo isso, hein? Bom, mas o que eu quero dizer, mesmo que eu goste de Minas tanto, mas eu não sou mineiro, mas a pessoa se adapta.
Nós estamos falando de adaptação, para não sair da palavra. De adaptação, o ser humano se adapta. Eu lembro, voltando ao que eu falei, quando eu era criança, então os caras saíam, ia lá para São Paulo e se adaptava à cultura de São Paulo. Quando chegava em Pernambuco, chegava falando diferente, com vestido diferente, e os de lá também olhavam e diziam: chegou o paulista. Que paulista? O cara era pernambucano, mas o cara se adaptou à cultura de São Paulo. O que eu quero dizer para você, a Bíblia diz que nós devemos nos transformar, não nos conformar com o mundo. Se nós não firmarmos na palavra de Deus, se nós não olharmos para a palavra de Deus como ela é, nós cristãos, que devemos ter o caráter de Cristo, que devemos fazer a vontade de Deus, que devemos andar diferente do mundo, nós vamos nos adaptar ao mundo, nós vamos nos adaptar ao pecado. E hoje nós vemos que as lutas e as brigas contra a igreja hoje, que nós vemos, está aí, às vezes até políticas. Quais são as brigas contra a igreja hoje? É que a igreja se adapte ao mundo. E muitos cristãos estão se adaptando, até para ser agradável ao mundo. O mundo vai querer nos impor que nós nos adaptamos, que nós nos conformamos com a maneira dele viver. E se nós não tivermos cuidado, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus para agradar o mundo, às vezes pessoas até que amamos, pessoas até da nossa família que estão com sua cabeça totalmente mergulhada no mundo, porque elas são de lá. Elas vão querer nos convencer que o jeito dela é certo. A sociedade que vive sem Deus, vivendo sua vontade natural da sua carne, e que o mundo oferece, é muito agradável para quem quer viver afastado de Deus, é muito agradável mesmo, e até parece, é muito humano. Hoje você sabe que se fala muito no humano, mas o humanismo é justamente o que separa o homem de Deus, esse humanismo, porque o humanismo ele é diferente do amor de Deus. O humanismo é um amor tão grande pelo ser humano, pelo que ele defende, pelo que ele acha, pelo que ele diz que se sente bem, que se ele se sente bem pecando, então vamos pecar, que o que importa é você ser feliz. Não é assim que as pessoas dizem? A pessoa está lá no erro, está lá no pecado, está fazendo coisas erradas, contrário à natureza, com aquilo que Deus criou, mas a pessoa diz: não, mas você não se sente feliz, não é assim? Então vamos ser felizes, fazendo o que queremos. E aí você vê, às vezes, defendendo coisas absurdas, coisas que vão, mas quando você olha, moralmente está abaixo, mas está agradando. Você está deixando um grupo feliz? Então faça, e vamos defender como certo, porque isso agrada, porque isso é bom, porque isso é aquilo. E quando você vem com o evangelho, a pessoa olha e diz: não, isso é uma visão antiquada, essa sua visão aí é retrógrada, né? Deixa isso para lá, que é essa palavra, né, que eles usam muito. Isso é muito retrógrado. A maioria nem sabe o que é isso, né? A maioria de nós nem sabe, mas a gente sabe o que eles querem dizer. É uma coisa ultrapassada, né? Uma coisa ultrapassada. Mas se usa hoje, eu vejo eles usando muito isso, porque eles gostam de usar essas palavras, principalmente essa turma dos intelectuais. Eles gostam de usar palavras que não é falada no dia a dia, que é já para ficar bonito e confundir. E depois usei até uns burrão lá na política, ficam falando isso direto. Mas esse cara nem sabe o que é isso que ele está dizendo. Alguém disse para ele, acho que ele está repetindo. Mas vamos deixar para lá, não vamos entrar nesse campo não, senão a gente dá uma confusão. Não é isso que nós queremos. O que eu quero dizer é: seja santo. Você foi chamado para ser santo, eu fui chamado para ser santo. E para nós sermos santos, nós temos que estar na vontade de Deus. E a vontade de Deus nós vamos encontrar na palavra dele. Mesmo que o mundo combata a palavra de Deus, e combate mesmo,
quando você passa a viver a palavra de Deus, quando você defende o que a palavra de Deus defende, o mundo diz: não, você é um desumano, você não presta, você está errado, seu pensamento é errado, seu pensamento é retrógrado, seu pensamento é isso. Acho que é isso a palavra mesmo, né? Eu sei essa palavra, eu estou usando ela hoje aqui. Seu pensamento é ultrapassado, seu pensamento é isso, é aquilo, você é uma pessoa muito radical, você é muito conservador, você é isso, você é aquilo. E por isso nós temos vivido tanta confusão, tanta briga, porque todo tempo o mundo vai querer calar a palavra de Deus. E o problema não está no que o mundo quer calar, o mundo já está perdido, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está rendido à vontade do diabo, o mundo sem Deus, sem a palavra de Deus. Mas, e nós? Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, se nós não nos alimentarmos todo dia da palavra de Deus, da oração, não buscarmos as respostas na palavra de Deus, orientação na palavra de Deus, diariamente, nós vamos abraçar e ter como certo coisas que Deus condena, porque nós vamos nos adaptar, e a Bíblia está dizendo justamente para nós não nos adaptarmos ao mundo. Nós somos diferentes, não adianta. Jesus disse assim: o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, estão no mundo, mas não pertencem. Nascemos nesse mundo. Fomos até orientados pelos nossos pais que não tinham a palavra de Deus nos conceitos desse mundo. Talvez no caso deles, conceitos religiosos, tinham alguns tinham os corretos, né? A geração passada ainda mais, essa geração agora está desenfreada. Essa geração de hoje, ela está perdida. O bom é que tem Jesus para salvá-la, porque ela está perdida em tudo mesmo. Ela está cada dia aprovando tudo que não presta, tudo que é errado, tudo que é contrário à sã doutrina da palavra de Deus. E você falar isso hoje é uma ofensa para muitos. Aliás, a Bíblia Sagrada é uma ofensa, tanto é que tiraram a Bíblia das escolas. Se um professor, ele pode falar de qualquer assunto, mas se ele for falar da Bíblia Sagrada, ele perde emprego. Ele vai perder emprego, porque tiraram Deus. Deus não está nas escolas do nosso país hoje, porque tiraram. Porque onde Deus está, tem lugar para a palavra dele. Ele não está. Deus não está na maior parte das instituições do nosso país. Foi tirado. Mas se você lembrar, há tempos atrás havia ainda nas escolas, aula de religião. Eu lembro que faz muitos anos que eu fui ao Nordeste, assim que eu tinha me convertido, e eu comecei a falar da Bíblia, história da Bíblia, para os meus primos, conversando com eles, que não eram cristãos, ou não eram evangélicos. E eu lembro que um deles, um menino, um garoto, falou assim: nossa, isso aí, essa história que você está contando aí, nós aprendemos na escola, na religião, na aula de religião. Deus ainda tinha lugar nas escolas. Hoje o diabo que tem lugar na escola, porque as escolas hoje estão para ensinar o pecado, infelizmente, e o professor cristão tem que lidar com isso aí, e por isso tem eles perdendo emprego, porque às vezes ele se empolga do evangelho e vai falar ali, as pessoas já ficam de olho e esperam uma oportunidade, até o professor cristão, ele tem que tomar cuidado, porque onde ele está, Deus não está, a escola Deus não está hoje, porque tiraram ele, porque num lugar que não se pode falar abertamente da palavra de Deus, Deus não vai estar. Mas foi tirado, e foi tirado legalmente pelos nossos governos, foi tirado legalmente, e por isso nós temos uma briga tão grande hoje. Foi tirado legalmente. Deus foi arrancado à força das escolas.
que já era pouquinho que ele estava lá, que tinha uma aula, mas ninguém sabia. Mas hoje não pode mesmo. Hoje não pode. Então nós temos. Aí diz assim: não, mas o nosso país é porque é um país leigo, não tem lugar para a Bíblia. Então nós tiramos a Bíblia do nosso país. E tem gente querendo tirar de vez. Nós tiramos a Bíblia, então tiramos Deus. Tiramos Deus das nossas vidas, da vida da nossa nação, da vida das nossas crianças, jovens. Tiramos Deus. Tiramos através dos nossos governantes. Mas eu tenho certeza, eu tenho quase certeza que eu vou falar, que não se pode falar da Bíblia nas escolas, nem da história da Bíblia. Mas se alguém for falar de religião, da religião afro, das religiões, na escola, ele vai ser bem-vindo, porque aí diz: é cultura. É cultura. Vai. Não sei se isso é verdade, disse até havia um plano aí para introduzir ensinamentos, onde eles fizeram até uma cartilha mostrando até não só a cultura, como a cultura religiosa. Poxa, o que é isso? Pode. Não tenho nada contra as religiões afros, mas sabe quando pode na escola? Porque vão colocar isso como cultura. Falar disso é normal, mas falar do Evangelho não, pede-se emprego. Então Deus está fora. Deus está fora das escolas. Deus está fora das instituições. Já era pouco, porque entrava muito idolatria, mas mesmo esse pouco foi arrancado por lei, e cada dia tem gente mais lutando para arrancar completamente, arrancar Deus da sociedade, arrancar Deus dessa nação. Infelizmente, irmãos. Agora, o que eu quero dizer aqui, voltando à palavra, é que nós não podemos nos conformar com isso, porque nós podemos achar isso normal, nós podemos achar isso natural, e talvez alguns cristãos já estão achando muito normal. Não, porque isso é em benefício de uma nação, isso é benefício do povo, isso é em benefício das pessoas que as defendem isso. Nos adaptamos rápido. Deus está dizendo: não se adapta com o mundo. Por isso, quando a igreja estiver sendo aplaudida pelo mundo,